Bem-vindo ao Memórias de um Assombrado. Alguns objetos carregam mais do que apenas poeira e memórias do passado. Há itens que guardam segredos, tragédias e presenças que não pertencem mais a este mundo. Espelhos que refletem mais do que imagens. Bonecas que nunca deveriam ter sido tocadas. Diários esquecidos, colares manchados de sangue e retratos que parecem observar em silêncio. Neste vídeo você vai conhecer 10 relatos reais e perturbadores envolvendo objetos assombrados. Histórias que começaram com simples compras em brechós, heranças inocentes ou achados comuns, e terminaram em noites insones, aparições e terrores inexplicáveis. Prepare-se para mergulhar em uma atmosfera de mistério, porque nem tudo o que está quieto está em paz. Relato 1. O espelho de moldura negra. Meu nome é Carolina, moro em Curitiba e sempre fui fascinada por peças antigas. Costumo visitar brechós aos fins de semana, atrás de algo único para minha casa. Há 2 anos, encontrei um espelho oval com uma moldura negra, toda trabalhada em detalhes florais, meio góticos. A peça estava empoeirada, mas havia algo de encantador nele. O vendedor disse que ele veio de uma casa demolida nos anos 50, mas não soube dar muitos detalhes. Paguei R$100 e levei para casa. Na primeira noite, coloquei o espelho no corredor entre meu quarto e o banheiro. A moldura parecia absorver a pouca luz que passava ali. Era como se o espelho escurecesse o ambiente ao redor dele. Achei que era só impressão, mas logo percebi que havia algo errado. Comecei a notar movimentos no reflexo, mesmo quando eu estava sozinha. Sombras que passavam atrás de mim e desapareciam ao virar. E não era coisa da minha cabeça. Uma vez, minha gata ficou encarando o espelho por minutos, com o pelo completamente eriçado, rosnando. Gatos não rosnam, certo? Mas ela fez um som gutural horrível. Certa noite, acordei com um barulho de vidro se rachando. Corri para o corredor e vi que o espelho tinha uma fenda no canto superior esquerdo, como uma linha fina que cortava o reflexo. Eu não tinha ouvido ele cair nem bater em nada. Mesmo assim, ele estava rachado. E atrás dele, atrás da rachadura, eu juro, havia um olho. Um olho humano, parado, me encarando. Foi só um segundo. Quando pisquei, ele desapareceu. Mas eu sei o que vi. A partir desse dia, minha casa virou um tormento. Luzes piscando, passos no corredor, portas abrindo sozinhas. Eu não dormia mais. Comecei a ter pesadelos com um homem pálido, de terno antigo, olhando para mim através do espelho. Sempre o mesmo rosto, sempre o mesmo olhar sem vida. Decidi me livrar dele. Tentei jogar fora, mas o espelho reapareceu pendurado exatamente onde estava antes. Fiz isso 3 vezes. Na quarta, deixei ele no lixo do outro lado da cidade. Quando voltei para casa, ele estava lá, intacto, sem nenhuma rachadura. Desesperada, procurei uma senhora que trabalha com benzimentos. Ela se recusou a entrar em casa. Disse que o espelho era um portal aberto, um objeto amaldiçoado, onde alguém havia sido preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ela me orientou a quebrar o espelho e enterrar os cacos longe de qualquer casa ou cemitério, com sal grosso e orações. Fiz isso numa madrugada. Cavei em um terreno abandonado e enterrei os pedaços. Desde então, a paz voltou. A casa ficou silenciosa. Mas às vezes, em sonhos, vejo o espelho inteiro novamente. E aquele olho ainda está lá, esperando. Relato 2. A boneca de olhos vazios. Meu nome é Isadora. Sou de Ouro Preto, Minas Gerais. E essa história aconteceu com a minha avó, muito antes de eu nascer. Mas cresci ouvindo esse relato como um aviso velado. Nunca aceite o que te dão sem saber de onde veio. A boneca ainda existe. Está guardada numa caixa de madeira enterrada atrás da antiga casa da minha avó. E ninguém jamais ousou desenterrar. Em 1957, minha avó Helena tinha apenas 9 anos. Ela morava com os pais em uma casa simples no alto de uma colina, cercada por mata. A cidade naquela época era isolada, sem energia elétrica,
e à noite o breu era absoluto. Certo dia, voltando da feira com minha bisavó, elas encontraram uma senhora idosa parada na beira da estrada. A mulher tinha o rosto coberto por um véu preto e segurava algo embrulhado em tecido. Ela olhou para minha avó e, sem dizer palavra, estendeu o embrulho. Minha bisavó hesitou, mas a velha disse apenas uma frase: "É dela agora, pertence a ela." Depois virou as costas e sumiu mata adentro, com uma rapidez que não condizia com sua aparência. Dentro do pano estava uma boneca de porcelana. Era linda, vestida como uma dama antiga, com cabelos escuros costurados e olhos de vidro. Mas havia algo estranho nela. Os olhos pareciam fundos demais, quase como se não fossem reflexivos. Pareciam buracos, como se a alma da boneca olhasse de dentro para fora. Nos primeiros dias, minha avó brincava com ela o tempo todo. Chamou a boneca de Dolores, nome que veio à cabeça dela sem explicação. Mas em pouco tempo, as coisas começaram a mudar. Isabela, a galinha favorita da minha avó, apareceu morta com o pescoço torcido. Dias depois, meu bisavô caiu da escada do celeiro quebrando 2 costelas. E todas as noites minha avó acordava chorando, dizendo que Dolores não queria ficar sozinha no quarto. Minha bisavó começou a desconfiar da boneca. Um dia, entrou no quarto da minha avó e viu que a boneca estava sentada em cima da cômoda, mesmo tendo sido deixada dentro do baú no dia anterior. As janelas estavam fechadas. Não havia como ela ter se movido. E então minha avó contou algo ainda pior. Ela via a boneca piscar, não com os olhos de vidro, com pálpebras. Ela dizia que via claramente a boneca mudar de expressão, como se estivesse viva e irritada. As coisas só pioraram. A casa ficou pesada, escura, fria. Objetos caíam sozinhos, vultos passavam pelos cantos. E uma noite, minha bisavó acordou com a risada de uma criança, mas minha avó dormia profundamente. O ápice veio numa madrugada. Minha avó apareceu na sala, com os pés descalços e olhos fechados, segurando a boneca e dizendo repetidamente: "Ela quer que eu vá. Ela disse que aqui não é o lugar dela. Ela quer voltar. Ela quer voltar." Minha bisavó gritou, acordou o marido e tiraram a boneca da mão da menina à força. Ela gritou, esperneou, mas não acordava. Estava em transe. Quando finalmente voltou a si, chorou tanto que vomitou. Disse que a boneca estava dentro dela, que sussurrava por dentro da cabeça dela. No dia seguinte, minha bisavó chamou um padre velho da região. Ele olhou a boneca, benzeu-se e mandou queimar. Mas o fogo não pegava. Usaram álcool, lenha seca, até óleo de cozinha. A boneca simplesmente escurecia, mas não queimava. O padre então disse: "Se não pode ser queimada, deve ser enterrada, com sal, carvão e terra virgem." Foi o que fizeram. Colocaram a boneca numa caixa de madeira, encheram com sal grosso, carvão e um terço antigo e enterraram atrás da casa, numa parte do terreno onde ninguém mais pisa até hoje. Depois disso, a paz voltou. Minha avó cresceu, casou, teve filhos, mas até seus últimos dias, ela dizia que às vezes, nas madrugadas silenciosas, ainda ouvia o som de vidro estalando debaixo da terra, como se algo tentasse sair. E eu nunca fui até o fundo daquele quintal, e nunca vou. Relato 3. A canção de Helena. Meu nome é Rafael, sou de São Paulo, e essa história aconteceu comigo há 7 anos. Eu tinha acabado de me mudar para um apartamento antigo no bairro da Aclimação. Era um prédio dos anos 30, cheio de detalhes Art Deco, com pisos de madeira que rangiam e portas com maçanetas de bronze. Sempre gostei desse clima nostálgico, mas o que aconteceu ali quase me destruiu. Tudo começou num domingo de garimpo. Eu estava explorando um brechó no centro, perto do Largo do Arouche, quando vi uma caixinha de música numa prateleira alta, em meio a velharias. Ela era de madeira escura, com detalhes dourados, e uma pequena bailarina de porcelana parada no centro, com os braços erguidos. Quando girei a chave, a música que saiu era uma melodia suave e melancólica, como uma valsa lenta. A dona do brechó, uma senhora calada,
me observou em silêncio. Quando fui pagar, ela segurou minha mão por um segundo e disse: "Essa caixinha pertencia a Helena. Não a deixe no escuro." Achei esquisito, mas ignorei. Coisa de gente supersticiosa. Levei a caixinha para casa e deixei sobre a cômoda do quarto. Achei que ia me ajudar a dormir. Na primeira noite, girei a chave antes de deitar. A melodia soou baixinha, doce, e curiosamente tive um sono profundo. Sonhei com uma menina de cabelo escuro e vestido antigo, dançando em uma sala iluminada por velas. Na noite seguinte, esqueci de tocar a música. E foi quando tudo começou. Acordei às 3h17 da madrugada, com o som da caixinha tocando sozinha. A bailarina girava devagar, mas eu juro que não tinha dado corda. Fiquei paralisado olhando. Quando a música parou, o silêncio foi tão pesado que senti como se o quarto estivesse sendo sugado para dentro de um vazio. A temperatura caiu bruscamente. E então, ouvi passos no corredor. Passos leves, como de uma criança descalça. Levantei assustado, abri a porta do quarto e... nada. Mas no espelho da sala havia um nome escrito com o dedo: Helena. Nas noites seguintes, a caixinha passou a tocar sozinha. Sempre às 3h17. E eu comecei a ver a menina do sonho acordado, parada no canto do quarto olhando para mim. Não falava, só observava. O mais estranho é que eu nunca via seu rosto. Era sempre uma sombra sutil, com traços borrados, como um reflexo mal formado. Comecei a pesquisar. Descobri que o apartamento onde eu morava pertencia a uma família nos anos 40. Uma das filhas, chamada Helena, morreu aos 9 anos. Caiu da janela do quarto, exatamente onde hoje fica minha cama. A história é conhecida no prédio. Alguns moradores antigos evitam até olhar para cima quando passam por ali. Tentei me livrar da caixinha. Deixei no lixo do prédio e ela apareceu de volta na minha cômoda no dia seguinte. Levei para outra cidade, deixei numa caixa de doações. Ela voltou. Sempre voltava. E cada vez mais, Helena parecia triste. Chorava. Sentava no canto do quarto e se balançava como se pedisse ajuda. Decidi fazer o que a mulher do brechó sugeriu. Deixei a caixinha sempre com uma vela acesa ao lado. Girei a música todas as noites por 7 dias, antes de dormir. Conversei com ela, mesmo sem saber se me ouvia. Pedi que descansasse, que ela não estava mais presa. Na 7ª noite, ela apareceu pela última vez. Estava mais nítida, tinha cabelos compridos, um rosto triste, mas sereno. Sorriu para mim e desapareceu. A caixinha nunca mais tocou sozinha. Ainda está comigo. Mas nunca mais precisei dar corda. A bailarina não gira, a música não sai, e o nome Helena sumiu do espelho. Mas toda vez que olho para a caixinha, sinto que ela ainda me escuta. Relato 4. O colar de sangue. Meu nome é Camila, sou de Florianópolis, e essa história está na minha família há 4 gerações. Começou com a minha bisavó, passou por minha avó, minha mãe, e agora, infelizmente, chegou até mim. Nunca quis esse colar. Ele é lindo, sim, antigo, com uma pedra vermelha no centro. Dizem que é granada, mas sempre achei que parecia mais um olho feito de sangue coagulado. A tradição era clara. O colar passava de mãe para filha no aniversário de 21 anos. E com ele vinha o aviso: nunca use por mais de 1 hora, nunca durma com ele, e pelo amor de Deus, nunca o quebre. Claro que quando era criança eu achava isso uma bobagem. Mas depois que minha mãe morreu, de forma completamente inexplicável, sozinha no quarto, com o colar no pescoço e o espelho do banheiro todo rachado, comecei a levar a história mais a sério. Quando completei 21, minha avó me chamou em seu quarto, trêmula, e entregou o colar embrulhado em uma seda preta, dentro de uma caixa de madeira. Seus olhos estavam cheios de medo. Ela me disse que tentava quebrá-lo desde que minha mãe morreu. Tentou martelo, fogo, ácido. Nada fazia efeito. Era como se o colar se recusasse a ser destruído. Mesmo relutando, aceitei. Era a última herança da minha mãe. Guardei no fundo da gaveta. Mas claro,
A curiosidade venceu. Um mês depois, em uma festa, resolvi usá-lo por 1 hora. Não contei a ninguém. Queria sentir se era mesmo tão especial assim. E realmente era. Naquela noite, tudo parecia me olhar diferente. As pessoas se aproximavam de mim como se estivessem hipnotizadas. Homens, mulheres, até estranhos na rua paravam para encarar o colar. Um rapaz que mal conhecia me disse: "Esse colar, ele te escolheu, não foi?" Fiquei assustada, mas achei que era só coincidência. Até chegar em casa. Deixei o colar sobre a mesa e fui tomar banho. Quando voltei, ele não estava mais lá. Procurei pela casa inteira e depois de meia hora, encontrei o colar em cima do meu travesseiro. E por um instante, juro que vi a pedra pulsar, como um coração batendo lentamente. Naquela noite, tive o pior pesadelo da minha vida. Vi minha mãe parada no corredor com os olhos completamente negros. Ela sussurrava: "Ele quer você agora. O tempo acabou." Acordei gritando, com a sensação de mãos apertando meu pescoço. Nos dias seguintes, as coisas só pioraram. Espelhos da casa começaram a rachar. Sempre de madrugada, sempre na mesma hora, 3h33. O colar mudava de lugar sozinho. E em uma noite, acordei com ele no meu pescoço. Eu não tinha colocado. Estava apertado demais, como se quisesse me sufocar. Fui atrás da história. Descobri que o colar era originalmente de uma mulher chamada Rosina de Levante, uma vidente italiana que viveu em São Paulo no início do século XX. Diziam que ela amaldiçoou o colar com seu último suspiro, após ser traída pela filha e enterrada viva por membros de um culto. A pedra vermelha era um fragmento de um antigo artefato usado em rituais de sangue. Cada mulher da família que usou o colar por muito tempo enlouqueceu ou morreu em circunstâncias inexplicáveis. A maldição era real. E o pior, o colar escolhe. Ele não aceita rejeição. Fiz o que minha avó tentou. Levei a um padre, a um terreiro, até uma benzedeira de Joinville. Todos disseram a mesma coisa. Isso não é um objeto. É uma prisão. E você é a chave. O único jeito de quebrar o ciclo seria enterrá-lo com um sacrifício. Algo vivo, com laço de sangue. Eu não tive coragem, mas minha avó teve. Na última vez que nos vimos, ela me deu um frasco com sangue seco, dela mesma, e disse: "Quando for a hora, enterre com isso e reze para ele aceitar." Fiz isso numa noite de lua minguante. Enterrei o colar com o sangue e 7 moedas de prata, no topo de um morro afastado. Desde então, ele nunca mais apareceu. Mas às vezes, quando me olho no espelho, vejo um vulto atrás de mim, parado com olhos vermelhos. Ele espera, e eu sei, um dia ele vai querer voltar. Relato 5. O anel no asfalto. Meu nome é Luiz Eduardo, sou de Londrina, Paraná. Trabalho com entregas, passo o dia inteiro na rua, dirigindo de um bairro a outro, quase sempre sem prestar atenção ao que me cerca. Mas numa tarde comum, voltando para o centro da cidade, algo no chão chamou minha atenção. No canto da rua, próximo à sarjeta, havia um brilho discreto. Reduzi a velocidade e encostei. Era um anel, pequeno, dourado, com uma pedra escura no centro. Aparentemente simples, mas tinha algo estranho nele. A pedra parecia absorver a luz ao invés de refletir. Peguei o anel. No instante em que meus dedos o tocaram, senti um formigamento subir pelo braço, quase como se algo estivesse tentando me reconhecer. Guardei no bolso e segui o dia. Esqueci do anel até a noite, quando fui dormir. E foi aí que tudo começou. Naquela noite sonhei com um homem de terno escuro, alto, imóvel ao lado da minha cama. Seu rosto era deformado, como se estivesse borrado ou derretido, e ele parecia esperar alguma reação minha. A presença dele era sufocante, e a escuridão ao redor parecia viva. Acordei com a sensação de ter sido observado durante horas. Minha mão direita estava dormente, e, inexplicavelmente, o anel estava no meu dedo, embora eu tivesse certeza de que o deixara na estante da sala. Tentei tirar o anel, mas ele parecia colado à pele. Nos dias seguintes, meu dedo começou a escurecer ao redor da peça. A pele ficou arroxeada
depois preta, como se estivesse necrosando. Fui ao médico, que tentou cortar o anel com uma ferramenta específica, mas o metal simplesmente se partiu, como se tivesse batido em pedra. O médico ficou visivelmente abalado, e eu saí do consultório mais assustado do que entrei. A partir daí, as coisas começaram a piorar. Eu via vultos com frequência, especialmente no espelho. O elevador do meu prédio parava sozinho, mesmo sem ninguém chamar. Pessoas estranhas me encaravam na rua, como se vissem algo por trás de mim. Meu cachorro passou a me evitar completamente. Uivava e se escondia toda vez que eu me aproximava. Uma noite, ao me olhar no espelho, tive a impressão de ver meu reflexo com o rosto deformado, os olhos fundos e vazios, como o homem do meu sonho. Aquela imagem ficou gravada na minha mente. Não era um pesadelo, era como se eu estivesse sendo substituído aos poucos, como se aquela figura estivesse me moldando à sua imagem. Busquei ajuda em várias fontes. Fui a centros espirituais, igrejas, terreiros. Em todos os lugares me diziam a mesma coisa. Havia algo aprisionado naquele anel. Algo antigo. Algo que precisava de um novo hospedeiro. Descobri que ele pertencia a um homem desaparecido nos anos 60, conhecido por práticas ocultistas. Ele sumiu sem deixar rastros após um ritual, e o único objeto encontrado foi aquele anel. A lenda urbana dizia que quem o encontrasse estaria destinado a repetir o destino do antigo dono. Tentei destruir o anel de todas as formas. Martelo, fogo, ácido, nada surtia efeito. Era como se o anel se alimentasse da minha frustração. Decidi então levá-lo de volta ao lugar onde o encontrei. Esperei até a madrugada, quando a cidade estava silenciosa, e deixei o anel no asfalto no mesmo ponto exato. Naquele instante senti o ar mudar. Um frio anormal percorreu minha espinha. Não olhei para trás. Simplesmente me afastei e não voltei mais naquele local. Desde então, minha vida voltou ao normal. Mas, de tempos em tempos, algo me persegue nos reflexos. Uma sombra atrás de mim, uma imagem distorcida nos vidros. O anel não voltou, mas ficou algo de mim com ele. E algo dele, eu sinto, ainda me observa. Relato 6. O jarro das flores mortas. Meu nome é Helena. Sou de São João del Rei, Minas Gerais. Sempre tive fascínio por coisas antigas. Visitar brechós, feiras de antiguidade, fuçar por horas em busca de alguma peça diferente. É o meu passatempo favorito. Nunca tive medo de objetos velhos. Pelo contrário, sempre acreditei que eles carregavam histórias, memórias. Mas nunca imaginei que um deles carregaria algo mais. Encontrei o jarro numa feirinha de domingo, num canto quase escondido. Era de porcelana branca, pintado com flores em tons escuros, vinho, azul profundo, verde musgo. A pintura era tão delicada que parecia tridimensional. Havia rachaduras finíssimas na borda, e mesmo assim ele parecia perfeito. O vendedor disse que o jarro era europeu, talvez francês, mas não soube dar muitos detalhes. Me vendeu por R$ 20. Levei para casa, lavei com cuidado e coloquei sobre o aparador da sala, com flores secas que eu mesma tinha feito. Na mesma noite, notei que o ambiente parecia diferente. O ar ficou mais denso, o silêncio da casa mais profundo. Pensei que era impressão. Atribuí à estética. O jarro dava um charme antigo. Talvez estivesse apenas mais atenta à decoração. Mas os dias seguintes começaram a me incomodar. As flores secas dentro do jarro, que estavam frágeis e quebradiças, começaram a parecer mais rígidas, como se estivessem reidratando. Passei a ouvir um som estranho, quase imperceptível, vindo da sala. Algo entre um sussurro e um rangido. Quando me aproximava, cessava. Parei de regar as plantas vivas da casa por causa de uma pequena viagem que fiz. Ao voltar, encontrei todas elas secas, exceto as flores no jarro. Elas estavam mais vivas do que nunca. Tinham mudado de cor. Os tons estavam mais escuros, mais vibrantes. Comecei a achar que estava enlouquecendo. Coloquei o jarro na varanda. À noite, ouvi passos na sala.
Os sensores de movimento do corredor ligaram sozinhos. Quando levantei para ver, o jarro estava de volta ao aparador. Ninguém mais morava comigo. E a porta estava trancada. A partir daí, sonhos estranhos começaram. Eu me via em uma casa antiga, com papel de parede descascando, janelas com cortinas de renda e cheiro de mofo no ar. Havia sempre uma mulher me observando, de vestido preto, cabelos presos, os olhos fixos. Em seus braços, o jarro. Nos sonhos, ela se aproximava cada vez mais, sempre em silêncio. Resolvi pesquisar mais sobre a peça. Levei uma foto a uma loja especializada em antiguidades. O homem que me atendeu ficou pálido. Disse que já tinha visto algo parecido. Uma coleção de vasos funerários do século XIX, usados para guardar flores de velórios e, em alguns casos, cinzas. Contou que havia uma lenda sobre um desses jarros que teria sido feito por uma mulher que perdeu os filhos e se suicidou logo após o enterro. Diziam que o jarro absorvia o luto, o desespero e, com o tempo, a alma da mulher. Comecei a acreditar que o meu era esse jarro. Naquela noite, dormi com todas as luzes acesas. Acordei com o cheiro de flores podres. O jarro estava no meu quarto. As flores dentro dele estavam vivas, mas agora pareciam carne, úmidas, pulsantes. Toquei uma e senti algo se mover. Decidi me livrar dele. Levei até um terreno baldio, longe da cidade. Enterrei com as próprias mãos. Voltei suja, cansada e com uma estranha sensação de alívio. No dia seguinte, a casa estava silenciosa de novo. As plantas voltaram a morrer normalmente. Dormi em paz por quase uma semana. Mas ontem, quando entrei na sala, o jarro estava no aparador e as flores estavam frescas como nunca. Relato 7. O quadro da mulher no fundo. Meu nome é Cláudia, moro em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Cresci rodeada por arte. Minha mãe era restauradora e sempre tivemos quadros antigos em casa. Aprendi desde cedo a valorizar cada traço, cada pincelada. Por isso, nunca imaginei que um quadro pudesse me causar tanto medo. Tudo começou numa loja de usados no centro histórico. Eu não estava procurando nada específico, apenas passava o tempo olhando objetos esquecidos por outras pessoas. Foi quando vi o quadro, encostado no fundo de uma prateleira, empoeirado e com a moldura lascada. A pintura mostrava uma paisagem comum. Um campo cinzento, céu carregado, árvores secas ao longe. Mas havia algo fora de lugar. No fundo do cenário, quase invisível, havia uma mulher. Ela era minúscula no contexto geral da pintura, como se estivesse longe. Vestia algo escuro, e seu rosto não era nítido. O mais curioso é que parecia estar olhando diretamente para o observador, mesmo de tão longe. A pintura não tinha assinatura. O dono da loja me vendeu por um valor simbólico, dizendo que ninguém se interessava por aquilo. Levei para casa e pendurei na sala de leitura. Durante os primeiros dias, nada aconteceu. Mas aos poucos, a sensação de ser observada começou a crescer. Não importava onde eu estivesse no cômodo. Sempre sentia o olhar da mulher do quadro me seguindo. A princípio, pensei que fosse apenas sugestão. Continuei com a vida normalmente. Certa noite, enquanto lia, tive a impressão de que o quadro havia mudado. A mulher no fundo parecia um pouco maior, como se estivesse mais próxima do primeiro plano. Passei horas comparando com uma foto antiga que tirei quando pendurei o quadro. Estava diferente. Inexplicavelmente, a figura tinha se aproximado. Nos dias seguintes, as mudanças se intensificaram. A mulher ganhava detalhes a cada manhã. Primeiro os contornos do rosto, depois as mãos, depois a sombra projetada no chão. Era como se ela estivesse se movendo, saindo da paisagem. E a cada avanço, a atmosfera da casa mudava. O ar parecia mais frio, mais pesado. Luzes piscavam, objetos caíam sem motivo. Decidi guardar o quadro. Enrolei em pano e coloquei no sótão. Mas isso não resolveu. Continuei ouvindo passos pela casa à noite. Portas se fechavam sozinhas. Em sonhos, eu via o campo cinzento do quadro. E a mulher estava lá, parada, sempre mais perto.
Em uma das noites, acordei com a sensação de que alguém estava me observando ao lado da cama, mas o quarto estava vazio. Voltei ao sótão. O quadro não estava mais enrolado. Ele estava pendurado na parede, sozinho, no centro da claridade que entrava pela janelinha. A mulher agora estava quase no meio do campo, o rosto completamente visível. Era uma figura pálida, com olhos vazios e um leve sorriso distorcido. Entrei em pânico. Pesquisei sobre o estilo do quadro, procurei por artistas ou relatos semelhantes. Encontrei um fórum obscuro onde uma pessoa descrevia exatamente a mesma pintura. Ela dizia que a mulher só parava de avançar se o quadro fosse destruído, mas alertava. Destruí-lo era quase impossível, e quem tentasse poderia libertá-la. Mesmo assim, tentei. Queimei o quadro em um tambor no quintal. As chamas demoraram a consumir a madeira e a tela. O cheiro que subiu era adocicado, enjoativo, como carne estragada. Quando as cinzas se apagaram, voltei para casa aliviada. Na noite seguinte, o campo apareceu novamente nos meus sonhos, mas estava vazio. A paisagem sem cor, as árvores ao fundo, sem mulher. Acordei esperançosa. Desci para a sala. E lá, sobre o sofá, estava uma moldura vazia, queimada nas bordas. No chão, pegadas molhadas que vinham da porta, até meu quarto. Relato 8. As xícaras da tarde silenciosa. Meu nome é Ana Lúcia, sou de Campinas, interior de São Paulo. Cresci ouvindo minha avó contar histórias antigas, muitas delas repletas de superstição. Ela dizia que certos objetos guardam não só lembranças, mas também sentimentos, e às vezes algo pior. Nunca levei essas histórias a sério, até herdar o jogo de xícaras dela. Quando minha avó faleceu, a família decidiu dividir alguns dos objetos que ela guardava há décadas. Fiquei com um antigo jogo de porcelana inglesa, que ela costumava usar apenas em ocasiões especiais. Eram 6 xícaras pequenas, com desenhos dourados e flores azul escuras, delicadas, quase frágeis ao toque. Lembro bem que, quando criança, não tínhamos permissão de sequer tocá-las. Eram guardadas numa cristaleira trancada, sempre impecáveis. Ao trazer o conjunto para minha casa, preparei um pequeno espaço na estante da sala de jantar com carinho. Limpei uma por uma e senti um arrepio estranho ao segurar a primeira. Frio, como se a porcelana não tivesse temperatura. Algumas noites depois, resolvi usar o conjunto pela primeira vez. Fiz chá e sentei sozinha à mesa, com uma sensação estranha de nostalgia. Bebi lentamente, observando as xícaras como quem observa algo antigo demais para ser compreendido. Naquela noite, sonhei com minha avó, mas ela não parecia ser ela mesma. Estava sentada à mesa tomando chá, acompanhada de outras mulheres que eu não conhecia. Todas usavam vestidos escuros, antiquados. Os rostos eram pálidos, quase sem expressão, e as mãos tremiam levemente enquanto levantavam as xícaras. Elas sussurravam, mas as palavras não faziam sentido. Pareciam uma prece em outra língua. Acordei com o som de porcelana batendo. Corri até a sala de jantar. Uma das xícaras estava fora do lugar, tombada no centro da mesa. Não havia ninguém mais em casa. Nos dias seguintes, outras coisas começaram a acontecer. Sempre ao final da tarde, o ar na sala ficava mais denso. O silêncio se tornava opressor. As xícaras mudavam de lugar sozinhas, sutilmente. Primeiro, apenas viradas de lado. Depois, empilhadas, como se alguém as tivesse usado. Um dia, encontrei chá dentro de uma delas, morno. Fui procurar nos pertences da minha avó algo que explicasse aquilo. Encontrei um bilhete, amarelado, dentro de uma das xícaras embaladas em tecido separado das demais. A letra era dela. Não sirva a hora do chá sozinha. Nunca complete os 6 lugares. Deixe sempre uma xícara vazia, virada ao contrário. Elas voltam quando estão todas à mesa. Não entendi o que ela queria dizer com elas, mas lembrando do sonho percebi que na mesa da visão havia 6 mulheres, uma para cada xícara. Na noite seguinte, resolvi testar. Arrumei a mesa para 5.
5 xícaras com chá. A sexta, deixei vazia e virada. Esperei. O relógio bateu 6 horas. O ambiente ficou gelado, como se todas as janelas estivessem abertas. Por um momento tive certeza de ver sombras nos espelhos passando pela sala, mas não olhei diretamente. Apenas esperei, em silêncio, como se estivesse diante de algo que não queria ser confrontado. Desde então, sigo o aviso da minha avó. Nunca completo o jogo. Nunca deixo todas as xícaras servidas. Mas ontem, uma vizinha veio me visitar. Sem saber de nada, serviu chá para nós duas. Colocou o restante nas xícaras com cuidado, dizendo que achava tudo lindo demais para ficar guardado. Quando voltei à mesa, as 6 xícaras estavam cheias. E hoje, toda a tarde, mesmo com a casa vazia, ouço vozes sussurrando no corredor. Relato 9. A boneca da filha que não cresceu. Meu nome é Rosângela, tenho 42 anos e sou professora em uma escola pública no interior de Pernambuco. Sempre fui apaixonada por artesanato, especialmente bonecas de pano. Faço algumas desde jovem e cheguei a ensinar oficinas simples para crianças na escola. Mas nunca imaginei que uma boneca, feita à mão como tantas outras, pudesse mudar minha vida para sempre. Tudo começou quando herdei uma caixa de madeira da minha tia-avó Marina, falecida meses antes. Ela morava sozinha, em uma casa antiga de taipa, afastada da cidade. Era uma mulher reservada, sempre envolta em mistérios. Alguns diziam que ela tinha o dom, mas nunca falava sobre isso. Evitava visitas, vivia rodeada de plantas e gatos e tinha o olhar de quem via mais do que o resto do mundo. Dentro da caixa herdada, havia tecidos antigos, linhas, botões, coisas que me animaram logo de cara. Mas havia também uma boneca, feita de pano cru, com olhos costurados em linha preta, cabelo feito com fios desbotados e uma roupa de renda gasta. Estava embrulhada num pano branco, amarelado pelo tempo, e junto dela havia um pequeno bilhete manuscrito. Ela não deve ficar sozinha. Mantenha perto, nunca ignore o choro. Achei curioso, até poético. Pensei que fosse algum tipo de lembrança de infância. A boneca tinha um ar melancólico e, embora simples, havia algo profundamente delicado na maneira como foi feita. Como se cada ponto tivesse sido bordado com emoção. Resolvi deixá-la sobre uma poltrona no quarto de hóspedes, onde costumo guardar meus materiais. Na primeira noite, ouvi barulhos vindos de lá, algo como um rangido leve de tecido sendo arrastado. Mas era uma casa antiga e sempre achei que ruídos fossem normais. Não liguei. Na noite seguinte, acordei com um som claro de choro, como o de uma criança, abafado, distante. Caminhei pela casa inteira, abri portas, olhei pela janela. Nada. Quando entrei no quarto de hóspedes, o choro cessou. A boneca continuava ali, imóvel, mas havia algo diferente. Ela estava deitada de lado e tenho certeza de que a deixei sentada. Nos dias seguintes, o choro voltou. Sempre entre 3 e 4 da manhã. Fraco, insistente. Como se alguém chorasse sozinha em um canto, tentando não ser ouvida. Comecei a deixar a boneca comigo no quarto, só para ver se os sons paravam. E de fato pararam. Mas aí começaram os sonhos. Sonhava com uma casa antiga, semelhante à da minha tia-avó. Dentro dela, uma mulher sentada na cadeira de balanço. Nos braços, segurava a mesma boneca. Ela a embalava como se fosse um bebê de verdade. Chorava baixinho, murmurando palavras indecifráveis. Às vezes, a mulher olhava para mim, olhos fundos, cheios de tristeza. Em uma das noites, sussurrou algo. Ela ainda está esperando. Comecei a pesquisar mais sobre a vida da minha tia-avó. Descobri que, quando jovem, ela teve uma filha que morreu ao nascer. Um escândalo para a época. A criança foi enterrada em um terreno nos fundos da casa, sem cerimônia, sem lápide. Desde então, Marina nunca mais foi a mesma. Se isolou, parou de sair
e, segundo vizinhos antigos, falava sozinha à noite. Alguns diziam que ela costurava para a alma da menina. A boneca era essa filha. Passei a cuidar da boneca com carinho. A colocava ao meu lado quando costurava, conversava com ela, como quem fala com uma lembrança viva. E por um tempo, tudo ficou em paz. O choro cessou. Os sonhos desapareceram. A atmosfera da casa ficou leve de novo. Mas uma noite me esqueci. Tive um dia cansativo e a deixei na sala, sobre a mesa. Naquela madrugada, fui acordada por um grito, alto, rasgado, desesperado. Corri até a sala. A boneca estava no chão, com as linhas dos olhos desfeitas, e o pano onde ela costumava ficar embrulhada estava rasgado ao meio. Costurei os olhos de novo com mãos trêmulas. Coloquei a boneca no colo, pedi desculpas e dormi com ela ali, comigo. Naquela noite sonhei com a mulher mais uma vez. Ela me olhou com ternura e disse: "Obrigada por não deixá-la só." Hoje, a boneca tem um espaço especial no meu quarto. Nunca a deixo sozinha. Nunca ignoro o silêncio. Às vezes, ouço passos leves pela casa, como os de uma criança andando de madrugada. Mas não me assusto mais, porque eu entendi. Ela só queria ser lembrada. Relato 10. O Diário da Casa 47. Meu nome é Daniela, sou de Sorocaba e moro sozinha desde que me divorciei, há quase 2 anos. Depois da separação, procurei por uma casa simples, onde pudesse recomeçar com tranquilidade. Acabei encontrando um imóvel antigo, barato demais para o tamanho e localização. A imobiliária explicou que a casa ficara um bom tempo fechada, mas que a estrutura estava em perfeito estado. A casa 47 era charmosa, embora um pouco sombria. Tinha janelas amplas, um quintal arborizado e um sótão acessível por uma escada dobrável. No primeiro mês, a mudança foi tranquila. Comecei a decorar aos poucos, pintar os cômodos, dar meu toque pessoal. Apenas evitava o sótão. O acesso era estreito, o cheiro lá em cima era forte e a claridade quase não entrava. Mas um dia, movida pela curiosidade, subi com uma lanterna. Encontrei muitas caixas cobertas de pó, jornais antigos e um armário de madeira trancado. A fechadura estava enferrujada, mas consegui forçá-la. Lá dentro, entre roupas velhas e fotografias desbotadas, havia um caderno de capa marrom, com o couro desgastado. Era um diário. Folheei as primeiras páginas ali mesmo, sentada no chão de madeira. A caligrafia era delicada, um pouco inclinada. O diário pertencia a alguém chamada Iris, e as primeiras entradas eram datadas de 1987. Ela escrevia sobre a rotina na casa, sobre o marido ausente, as tentativas de ter filhos e, principalmente, sobre uma sensação constante de solidão. As descrições da casa eram exatas, os mesmos detalhes das janelas, da cozinha, até o rangido do assoalho no corredor. Mas o tom se tornava cada vez mais pesado conforme as páginas avançavam. Nas últimas semanas registradas, Iris relatava estar ouvindo vozes à noite. Vozes femininas, sussurrando seu nome. Relatava vultos rápidos, portas que se fechavam sozinhas, e uma sensação de ser observada, especialmente ao amanhecer. Em uma das últimas páginas ela escreveu: "Se alguém estiver lendo isso, por favor, me escute. Eu sei que estou morrendo aos poucos. Não é coisa da minha cabeça. Esta casa está me apagando." Havia mais uma entrada, sem data, escrito com letra tremida, quase ilegível. Eles disseram que eu nunca sairia daqui. Fechei o diário com as mãos geladas. Voltei para baixo com uma sensação que eu não sabia explicar. Comecei a reparar em detalhes que antes não notava. A lâmpada do corredor queimava com frequência. O espelho do banheiro embaciava mesmo sem vapor. Algumas noites, acordava com o som de alguém subindo lentamente a escada do sótão. Mas nunca havia ninguém lá. Fui até a prefeitura e consegui consultar registros antigos da casa. Descobri que nos anos 80 uma mulher chamada Iris de Almeida morou ali. Não havia registros de falecimento no imóvel, mas em 1991, o nome dela apareceu em uma lista de pessoas desaparecidas. Nunca encontraram o corpo. Voltei ao diário
tentando entender se havia alguma pista, algo que explicasse seu destino. E então percebi. Todas as últimas páginas estavam mudando. Linhas que não estavam ali antes surgiam aos poucos, com a mesma letra, como se escritas de dentro para fora do papel. Era impossível, mas era real. As frases apareciam sempre pela manhã. Coisas como: "Você está me ouvindo? Ainda estou aqui. A casa não me deixa partir." Guardei o diário dentro de um saco plástico. Escondi no fundo de uma caixa trancada. Achei que isso bastaria para parar com tudo. Mas as vozes voltaram. Sussurros no quarto ao lado. Passos no sótão. E numa madrugada, acordei com o caderno sobre a minha cama, aberto em uma nova página. Se você parar de ler, eu fico sozinha de novo. Desde então, tenho lido uma página toda noite. E ele continua a se escrever sozinho. Iris continua contando, noite após noite, o que vive naquele espaço entre o esquecimento e o desespero. Eu não acredito mais que ela seja a única alma presa ali, mas por algum motivo, quer que eu a escute. Talvez porque fui a primeira a abrir aquele armário em mais de 30 anos. Talvez porque agora eu também esteja sendo observada. Se você chegou até aqui, é porque tem coragem de ouvir o que muitos preferem ignorar. Histórias assim não são apenas contos. São avisos de que o inexplicável está mais perto do que imaginamos. Obrigado por acompanhar mais um relato sombrio. Se você gostou, curta, comente e compartilhe com quem também tem nervos de aço. E não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui cada memória pode ser um novo pesadelo.